O som era ensurdecedor. Não o som das turbinas, que para qualquer pessoa normal seria o barulho dominante em um hangar de aeroporto internacional. Não. O que doía nos ouvidos de quem assistia àquela cena era o som da humilhação. O som de um homem com 40 anos de graxa nas unhas sendo tratado como se fosse um cachorro sarnento no meio da pista de decolagem. "Sai da frente da minha aeronave, seu velho caduco!" O grito veio de Felipe, o novo gerente de manutenção. Ele tinha 28 anos, um diploma brilhante pendurado na parede do escritório e um terno que custava mais do que o salário de 3 meses da equipe de solo. Ele apontava o dedo para o rosto de Orlando, um senhor de 68 anos, cuja pele do rosto parecia couro curtido de tanto sol e querosene. Orlando estava de joelhos no asfalto quente. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma mistura terrível de raiva e desespero. Ele segurava uma pequena lanterna de inspeção e tentava, inutilmente, iluminar a parte interna da turbina esquerda do Boeing 737, que estava programado para decolar em 40 minutos com 189 almas a bordo. "Escuta o que eu estou dizendo, garoto." Orlando tentou falar a voz rouca, os olhos marejados fixos na imensa boca de metal do motor. "Tem alguma coisa errada no estator. Eu ouvi. Não é o barulho normal. Ela está cantando errado. Se esse avião subir, ele não volta inteiro." A equipe de mecânicos mais jovens, rapazes que Felipe havia trazido consigo para modernizar o setor, riu. Foi um riso nervoso, coletivo, cruel. Eles olhavam para os tablets de diagnóstico, telas brilhantes, cheias de gráficos verdes que diziam que tudo estava perfeito. Felipe deu um passo à frente, chutando a caixa de ferramentas de Orlando. As chaves de boca, calibradores e a velha flanela suja de óleo se espalharam pelo chão de concreto, fazendo um barulho metálico que ecoou como um sino fúnebre. "Você ouviu?" Felipe repetiu com escárnio, virando-se para os outros. "O vovô aqui diz que ouviu a turbina cantar." Ele voltou a encarar Orlando, descendo o tom de voz para um sussurro venenoso. O computador de bordo rodou o diagnóstico 3 vezes. Os sensores a laser não detectaram nada. A vibração está 0. E você, com esse aparelho auditivo falhando e essa mão que não segura nem uma xícara de café sem derramar, quer parar uma operação de R$500 mil porque ouviu um barulho? Orlando se levantou lentamente. Seus joelhos estalaram. Ele limpou a graxa da calça do macacão desbotado, aquele macacão azul marinho que ele vestia com orgulho desde antes de Felipe nascer. Ele olhou nos olhos do gerente. Havia uma dignidade silenciosa ali, algo antigo e forte que por um segundo fez o jovem gerente recuar. Sensores não têm intuição, Felipe. Sensores não sentem cheiro de metal estressado. Eu estou te pedindo, atrasa o voo. Me dá 30 minutos. Só 30 minutos para eu abrir a carenagem lateral. Se eu estiver errado, eu assino minha demissão agora mesmo. Felipe riu, balançando a cabeça. Ele pegou o rádio comunicador preso ao cinto. Torre, aqui é a manutenção líder. Voo 409 liberado. Repito, liberado. O obstáculo na pista já foi removido. Ele desligou o rádio e olhou para Orlando com nojo. Você não precisa assinar sua demissão, Orlando. Você já está demitido. Pegue seus cacarecos e suma do meu hangar. Agora, antes que eu chame a segurança para te arrastar como o lixo obsoleto que você é. Orlando sentiu o mundo girar. O cheiro de combustível de aviação, que sempre foi seu perfume favorito, de repente lhe deu náuseas. Ele olhou para o avião. Os passageiros já estavam embarcando, famílias. Crianças colando o rosto na janela, acenando para os mecânicos. Eles não sabiam. Eles não sabiam que o único homem que poderia salvá-los estava sendo expulso da pista sob vaias. Ele se abaixou, recolheu suas ferramentas uma a uma, com a lentidão dolorosa de quem carrega o peso do mundo. Quando ele se virou para sair, o motor esquerdo do avião começou a girar para o acionamento. O zumbido começou baixo e foi subindo. Para todos ali, era o som do progresso, da tecnologia. Mas para Orlando aquele som era um grito de socorro da máquina, um grito que só ele ouvia, e que seria a última coisa que muitos ali ouviriam se ele não fizesse algo.
Mas o que um velho mecânico demitido pode fazer contra uma corporação inteira? Ele caminhou em direção ao portão de saída, com as lágrimas finalmente escorrendo, misturando-se à graxa em seu rosto. Eu tentei. Ele sussurrou para si mesmo. Deus sabe que eu tentei. Mas o destino é um roteirista cruel. E ele não deixaria Orlando sair daquela história tão fácil assim. Para entender a dor daquele momento na pista, precisamos voltar um pouco. Precisamos entender quem era Orlando. No Hangar 4 existia uma lenda. Diziam que Orlando não consertava aviões, ele os curava. Ele entrou na companhia aérea quando ela ainda tinha apenas 2 teco-tecos de hélice e um escritório que cheirava a mofo. Ele viu a empresa crescer, viu os jatos chegarem, viu a tecnologia mudar do analógico para o digital. Mas uma coisa nunca mudou: a paixão dele. Orlando era viúvo. Sua esposa, Dona Mirtes, falecera há 10 anos. Eles nunca tiveram filhos. Ou melhor, tiveram dezenas deles, os aviões. Orlando tratava cada Boeing, cada Airbus, cada Embraer que passava por suas mãos como um filho. Ele conhecia o temperamento de cada um. O bravo Charlie gosta de correr frio na decolagem. Tem que ficar de olho na pressão do óleo. Ele dizia para os estagiários, batendo carinhosamente na fuselagem de um jato gigantesco. Já o Papa Tango é temperamental. A hidráulica dele reclama se você for bruto nos comandos. Tratem com carinho. Durante décadas ele foi o chefe da manutenção. Mestre Orlando, todos o chamavam. Pilotos veteranos só aceitavam voar se soubessem que Orlando tinha assinado o livro de bordo. Havia uma confiança cega, quase religiosa na assinatura daquele homem. Ele morava em uma casinha simples perto do aeroporto. Tão perto que as janelas tremiam quando os cargueiros decolavam de madrugada. Para qualquer vizinho, aquilo era um inferno. Para Orlando era canção de ninar. Ele vivia modestamente. Todo o dinheiro que sobrava, ele gastava em livros técnicos, manuais de engenharia traduzidos do alemão e do inglês e ferramentas de precisão. Ele era um estudioso eterno. Mas o tempo é implacável. E o mundo corporativo mais ainda. 6 meses antes do incidente na pista, a companhia aérea foi vendida. Um grupo de investimento estrangeiro assumiu o controle. A palavra de ordem passou a ser eficiência. E no dicionário dos novos donos, eficiência significava cortar custos e cortar cabeças brancas. Foi aí que Felipe entrou. Felipe era o oposto de Orlando em tudo. Jovem, ambicioso, formado em gestão, não em mecânica. Ele nunca tinha sujado as mãos de óleo na vida. Para ele, um avião era uma planilha de Excel. Se a planilha dizia que a peça durava 10.000 horas, ele trocava com 9.999. Orlando, por outro lado, trocava quando sentia que a peça estava cansada, mesmo que o manual dissesse o contrário. Isso gerava custos, e custos irritavam Felipe. Você gasta tempo demais nessas inspeções visuais, Orlando. Felipe reclamava nas reuniões semanais, batendo a caneta na mesa de vidro. Temos sensores para isso. Temos o sistema de monitoramento em tempo real. Você está atrasando o turnover das aeronaves. Cada minuto que esse avião fica no chão por causa das suas intuições custa $5.000 para a empresa. Máquinas falam, garoto. Orlando respondia calmo, tomando seu café preto em um copo de plástico. Os sensores mostram o que já quebrou. O mecânico sente o que vai quebrar. Essa resposta deixava Felipe furioso. Ele sentia que Orlando o desrespeitava. O conflito de gerações era evidente. Felipe via Orlando como um dinossauro teimoso, que se recusava a usar tablets e insistia em anotações em cadernetas de papel. Orlando via Felipe como um perigo, um burocrata brincando de Deus com máquinas que matam se forem maltratadas. Aos poucos, Felipe começou a minar a autoridade de Orlando. Primeiro tirou-o da chefia da equipe, colocando um engenheiro recém-formado no lugar. Depois, mudou o turno de Orlando para a madrugada, esperando que o velho pedisse demissão pelo cansaço. Mas Orlando não pedia. Ele amava demais aquilo. Ele continuava indo, noite após noite, verificando o trabalho dos mais jovens, apertando parafusos que ficaram frouxos, limpando filtros que foram ignorados.
A equipe nova, influenciada por Felipe, começou a zombar dele. Lá vem o fiscal da ferrugem, diziam. Cuidado, o vovô vai contar aquela história do motor a pistão de 1970 de novo. Orlando ouvia tudo, fingia que não. Mas cada risada era uma facada no peito. Ele chegava em casa, sentava na poltrona vazia da sala, olhava para a foto da esposa e chorava em silêncio. Eles não entendem, Mirtes. Ele conversava com a foto. Eles acham que é só metal e fio. Eles não entendem que tem vida ali dentro. Eu não posso deixar eles. Se eu sair, quem vai cuidar dos meninos? Essa dedicação cega foi o que o levou até aquela manhã fatídica. Era uma manhã de terça-feira. O voo 409, um Boeing 737-800, tinha acabado de chegar de uma rota longa e faria um bate-volta. O tempo de solo era curto. A pressão era imensa. Felipe estava na pista, cronometrando a equipe com um relógio no pulso e um olhar de águia. Orlando não estava escalado para aquele avião. Ele estava terminando seu turno da madrugada. Já deveria estar no ônibus indo para casa. Mas, ao passar perto da turbina número 1, enquanto caminhava para o vestiário, ele sentiu algo. Uma brisa quente vindo do exaustor que trazia um cheiro imperceptível para narizes comuns. Cheiro de óleo queimado com um toque metálico, ácido. Ele parou. O instinto gritou. Ele se aproximou da turbina, ignorando o cansaço. Encostou a mão na carenagem fria. Sentiu uma microvibração residual. Algo estava fora de centro lá dentro. Coisa de milímetros. Mas a 30.000 pés, milímetros viram catástrofe. Ele puxou a lanterna do bolso. Começou a investigar. Foi quando Felipe o viu. "O que você está fazendo aí, Orlando? Vá para casa." "Tem algo errado, Felipe. Sinto cheiro de vazamento interno no rolamento traseiro. O painel não acusa nada. Saia daí." Orlando ignorou. Ele se ajoelhou, tentando ver pelas frestas das palhetas do compressor. Ele precisava ter certeza. Ele sabia que se aquele rolamento travasse em voo, as palhetas se soltariam como estilhaços de uma granada, rasgando a asa e, possivelmente, a fuselagem. O chute na caixa de ferramentas. O riso da equipe. Orlando não estava lutando pelo emprego dele. Ele estava lutando pelas vidas que iriam embarcar, mas a arrogância de Felipe era um muro mais duro que o titânio daquela turbina. E agora, Orlando estava fora. Expulso, com a carta de demissão verbal ecoando na mente. Mas algo dentro dele não o deixava ir embora do aeroporto. Ele foi até o estacionamento, entrou em seu carro velho, um Fusca 1980 impecável, e não ligou o motor. Ele ficou ali com as mãos no volante, olhando para a pista através da grade de proteção. Ele precisava ver o avião decolar. Ele rezava com todas as forças para estar errado. Pela primeira vez na vida, Orlando queria ser um mecânico incompetente. Ele queria que Felipe estivesse certo. Mas no fundo ele sabia. A turbina canta, e quando ela canta triste, a música acaba em tragédia. Não bastou expulsar Orlando da pista. A humilhação precisava ser completa. Felipe queria fazer de Orlando um exemplo, para que ninguém mais ousasse questionar sua autoridade baseada em dados e métricas. Enquanto o voo 409 terminava o embarque, Felipe convocou uma reunião relâmpago no hangar principal. Ele chamou todos os mecânicos, auxiliares e até o pessoal da limpeza. Pelo rádio, ele também convocou Orlando, que ainda estava no estacionamento. "Orlando Silva, compareça à sala de briefing imediatamente para a formalização do desligamento. Se não vier, perderá seus direitos rescisórios por abandono de posto." Orlando, com o coração pesado, saiu do Fusca. Ele caminhou de volta ao hangar. A caminhada da vergonha. Ao entrar na sala de briefing, encontrou 50 pessoas reunidas. Havia um silêncio constrangedor. Alguns colegas mais velhos, amigos de décadas, baixaram a cabeça, incapazes de encarar Orlando. Eles tinham famílias, hipotecas, tinham medo de defender o amigo e serem os próximos. Os mais jovens, a tropa de elite de Felipe, estavam de braços cruzados, com sorrisos de canto de boca.
Felipe estava em cima de um estrado improvisado. Atenção a todos, começou Felipe, a voz projetada para o fundo da sala. Hoje é um dia triste, mas necessário. Estamos nos despedindo do Sr. Orlando. Ele fez uma pausa dramática. Infelizmente, a idade chega para todos, e com ela a teimosia. Hoje, o Sr. Orlando tentou sabotar uma operação crítica, baseando-se em... Felipe fez aspas com os dedos no ar. Intuições e barulhinhos. Esse tipo de comportamento amador não tem mais espaço na nossa nova gestão. Somos uma empresa de tecnologia, não uma oficina de beira de estrada. Orlando estava parado na porta, segurando seu boné com as mãos calejadas. Ele parecia ter encolhido 10 centímetros. Eu só queria verificar o rolamento, Felipe, Orlando disse, a voz baixa, mas firme. O manual da Boeing, capítulo 72, diz claramente que em caso de ruído atípico, o manual diz, Felipe gritou, interrompendo-o, que devemos seguir os procedimentos de diagnóstico eletrônico. O senhor está questionando um equipamento de $2 milhões com o seu ouvido de 70 anos. É isso? A sala ficou em silêncio absoluto. Vamos fazer uma votação, disse Felipe, sorrindo cruelmente. Ele queria destruir Orlando moralmente. Quem aqui acha que devemos parar um jato de 80 toneladas, atrasar 200 passageiros, perder a conexão e pagar multa aeroportuária porque o vovô achou que ouviu um grilo na turbina? Levantem a mão. Ninguém levantou a mão, nem mesmo os amigos de Orlando. O medo era palpável. Felipe sorriu vitorioso. E quem acha que devemos confiar na tecnologia de ponta e seguir o cronograma? Quase todas as mãos dos jovens se levantaram rapidamente. Os mais velhos levantaram devagar, envergonhados. Está decidido. A democracia venceu, a tecnologia venceu. Felipe desceu do estrado e caminhou até Orlando. Ele estendeu um envelope pardo. Aqui está, seus documentos. Assine lá fora. E, Orlando, faça um favor a si mesmo. Vá jogar dominó na praça. Esqueça aviões. Você agora é um risco para a aviação. Orlando pegou o envelope. Suas mãos tremiam visivelmente agora. Ele olhou para os rostos de seus colegas. Viu pena em alguns, desprezo em outros. Mas o que mais doeu foi ver o alívio. Alívio por não serem eles ali na frente. Ele se virou e saiu. No corredor, enquanto caminhava para a saída definitiva, ele passou por uma grande parede de vidro que dava para a pista. O voo 409 estava começando o pushback. O trator estava empurrando o avião para trás. Orlando encostou a testa no vidro frio. Por favor, Deus, esteja comigo nessa. Que eu esteja louco, que eu esteja caduco, que o Felipe tenha razão. Ele viu o avião taxiar. Viu ele alinhar na cabeceira da pista 09. O rádio do corredor que transmitia a frequência da torre para o ambiente da manutenção chiou. Torre voo 409 pronto para decolagem. Ventos calmos. Voo 409. Livre decolagem pista 09. Boa viagem. Orlando prendeu a respiração. Ele viu a fumaça preta sair das turbinas quando o piloto empurrou as manetes de potência para a frente. O avião começou a correr. Ele ganhou velocidade. O nariz levantou. As rodas saíram do chão. Orlando continuou olhando, imóvel. O avião subiu. Passou os 100 metros. 200 metros, 500 metros. Ele estava subindo forte, rasgando o céu azul. Felipe apareceu no corredor, vindo atrás de Orlando. Ele parou ao lado do velho mecânico, olhando para o avião que já era um ponto pequeno no céu. Viu? Felipe disse, com um tom de deboche final. Decolou perfeitamente. Todos os parâmetros normais. Você criou pânico por nada. Você é patético, Orlando. Felipe deu as costas e saiu rindo. Orlando ficou ali, sozinho. O avião tinha ido embora. Aparentemente tudo estava bem. Ele sentiu uma lágrima quente escorrer. Talvez Felipe estivesse certo. Talvez ele estivesse mesmo ficando velho e paranoico. Talvez fosse hora de parar. Ele caminhou até a porta de saída do prédio, empurrou a barra de metal e sentiu o sol no rosto. O silêncio do lado de fora era reconfortante. Ele deu 3 passos em direção ao seu carro. Foi quando o som mudou. Não veio do céu.
Veio do sistema de alto-falantes de emergência do aeroporto. Uma sirene estridente, daquelas que gelam a espinha, começou a tocar. E logo depois o som real. Um estouro seco, distante, como um trovão em dia de sol, vindo lá do alto. Orlando parou. Ele olhou para cima. O ponto pequeno no céu, o voo 409, não estava mais subindo. Ele estava deixando um rastro de fumaça preta e espessa, e estava virando de forma brusca, desajeitada. A porta do hangar atrás de Orlando se abriu violentamente. Um dos mecânicos jovens saiu correndo, pálido como um fantasma com o rádio na mão. Emergência! O motor esquerdo explodiu. Eles perderam o motor esquerdo. Estão declarando Mayday. Orlando não sorriu. Não houve "eu avisei". Houve apenas terror. O sistema hidráulico... Orlando sussurrou para si mesmo. Se os estilhaços pegaram o hidráulico, eles não têm leme. Eles não vão conseguir voltar. O mecânico jovem olhou para Orlando com os olhos arregalados de pânico. Senhor Orlando... O senhor disse... O Stator... Cala a boca e corre! Orlando gritou e de repente a fragilidade sumiu. O velho de 70 anos desapareceu. O mestre Orlando estava de volta. Pega a caminhonete. Vamos para a torre de controle. Agora! Mas nós não podemos. A segurança... gaguejou o rapaz. O piloto vai precisar de alguém que saiba o que fazer quando o manual não funcionar. E esse alguém sou eu. Dirige essa porcaria. Enquanto eles corriam para a caminhonete de serviço, a fumaça no céu desenhava um arco mortal. O avião estava voltando. Mas ele estava voltando pesado, cheio de combustível e com apenas um motor lutando para manter 189 vidas no ar. E lá em cima, no cockpit, o caos havia apenas começado. A caminhonete de serviço cantou pneus no asfalto, rasgando o caminho em direção à base da torre de controle. O jovem mecânico, cujo nome era Tiago, dirigia com os olhos arregalados, as mãos brancas de tanto apertar o volante. Ao lado dele, Orlando não olhava para a estrada. Seus olhos estavam fixos no céu, analisando a curvatura do voo 409. Ele está caranguejando, murmurou Orlando, analisando o ângulo do nariz do avião em relação à cauda. O leme travou. O piloto está compensando com aileron, mas isso aumenta o arrasto. Ele vai perder sustentação antes de alinhar. Senhor Orlando, a segurança vai nos barrar. Nós não temos autorização nível vermelho, gritou Tiago. Atropela a cancela se precisar. Orlando disse, sem piscar. Ou a gente entra naquela torre, ou 189 famílias vão receber caixões fechados amanhã. Na torre de controle, o caos era absoluto, mas um caos controlado, típico de profissionais treinados. Controladores falavam rápido em microfones, luzes piscavam nos painéis de radar. O supervisor da torre, Gomes, um homem calvo e suando frio, gritava ordens. Limpem o espaço aéreo, desviem o voo da Gol para a espera, acionem os bombeiros, pista 09 exclusiva para emergência. No rádio, a voz do comandante Vargas, piloto do 409, soava tensa, picotada pela respiração ofegante. Mayday! 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 Voo 409 com falha catastrófica no motor 1. Fogo contido, mas temos perda hidráulica no sistema A. Não conseguimos baixar o trem de pouso e os flaps estão travados em 0. Estamos pesados. Repito, estamos pesados e sem configuração de pouso. Felipe, o gerente arrogante, tinha acabado de entrar na torre, vindo do prédio administrativo que ficava ao lado. Ele estava pálido. A arrogância havia sumido, substituída por um terror paralisante. Ele olhava para as telas de radar como uma criança perdida. Isso não pode estar acontecendo. Os sensores disseram que estava tudo bem. O software garantiu. Ele balbuciava, encostado na parede de vidro. Sai da frente, Felipe! Gritou o supervisor Gomes. Comandante Vargas, aqui é a torre. Qual sua intenção? Vou tentar uma órbita para queimar combustível e tentar baixar o trem no sistema manual. Mas o avião está instável. O computador de bordo está lutando contra mim. Ele está lendo dados errados do motor explodido
e tentando corrigir a guinada, mas está jogando o nariz para baixo. Foi nesse momento que as portas do elevador da torre se abriram com um estrondo. 2 seguranças tentavam segurar Orlando, que se debatia como um leão enjaulado. Me solta! Eu sei o que está acontecendo. Eu sei porque o computador está matando eles. Tirem esse louco daqui! Gritou Felipe vendo Orlando. Gomes, ele é um ex-funcionário demitido. Ele vai atrapalhar. O computador está lendo vibração fantasma no estator traseiro, Orlando gritou, sua voz sobrepondo a de todos na sala. Ele acha que o motor ainda está girando e desbalanceado, por isso está aplicando compensador de profundidade negativo. Se o piloto não desligar o FAC, Flight Augmentation Computer, o avião vai mergulhar. O silêncio caiu na sala por um segundo. A frase foi técnica demais, precisa demais para ser ignorada. O supervisor Gomes olhou para Orlando, depois para Felipe e depois para o rádio. Torre, estamos perdendo altitude. O manche está vibrando. Ele quer mergulhar. Não consigo segurar. A voz do piloto era puro pânico agora. Gomes tomou uma decisão em fração de segundo. Soltem ele, ordenou aos seguranças. Você está louco, Gomes? Felipe tentou intervir, agarrando o braço do supervisor. Se esse velho falar com o piloto e o avião cair, a culpa é sua, é protocolo. Civis não falam na frequência. Gomes empurrou Felipe com força contra a parede. O seu protocolo acabou de explodir um motor lá em cima, doutor. Ele estendeu o headset para Orlando. Você tem 30 segundos, Orlando. Salve esse avião. Orlando pegou o fone. Suas mãos pararam de tremer no instante em que ele tocou o equipamento. Ele estava em seu elemento. Vargas, aqui é o Orlando, da manutenção. Houve uma pausa no rádio. O reconhecimento foi imediato. O comandante Vargas voava há 20 anos com os aviões cuidados por Orlando. Orlando, graças a Deus. Orlando, a máquina ficou louca. Ela está empurrando o nariz para baixo. Diz que eu estou estolando, mas tenho velocidade. Vargas, escute. O sensor do estator que eu tentei trocar derreteu. Ele está mandando sinal de curto-circuito para o computador de voo. O computador acha que o avião está virando de dorso. O que eu faço? O manual diz para não desligar as proteções em caso de assimetria. Esqueça o manual agora. O manual foi escrito para sensores que funcionam. Desligue os 2 faques. Voe cru. Voe na mão. Agora. Na sala da torre, todos prenderam a respiração. Felipe roía as unhas, suando bicas. Se ele desligar as proteções e cair, eu me livro do processo, pensava o gerente, mesquinho até o fim. No rádio, ouviu-se o clique de chaves sendo desligadas. FAC 1 desligado. FAC 2 desligado. E a voz do piloto mudou. O tom de pânico diminuiu. O manche aliviou. Orlando, você é um gênio. Retomando o controle de arfagem. Estamos nivelando a 3.000 pés. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a torre. Alguns controladores bateram palmas tímidas. Gomes deu um tapa nas costas de Orlando. Boa, Orlando, você comprou tempo para eles. Orlando, porém, não sorriu. Ele continuava tenso, olhando para a pista. Não comemorem ainda. Ele disse, sério. Eles nivelaram. Mas ainda estão sem sistema hidráulico principal. O trem de pouso não desceu. E eles estão pesados demais para pousar de barriga sem quebrar a fuselagem no meio e virar uma bola de fogo. Felipe se desencostou da parede tentando recuperar a postura. Bom, agora é problema de pilotagem. O piloto que se vire para pousar suave. O procedimento de descida de trem manual é padrão. Qualquer um faz. Orlando virou-se lentamente para Felipe. O olhar do mecânico era de uma frieza assustadora. Você não leu o boletim de serviço da Boeing da semana passada, leu, Felipe? Aquele que estava na sua mesa, embaixo da sua xícara de café gourmet? Felipe engoliu em seco. Do que você está falando? O boletim alertava sobre uma possível corrosão nos cabos de acionamento manual do trem de pouso em aeronaves da série 800 que operam no litoral. Como essa? Orlando apontou para o avião no radar. Se o hidráulico falhou por causa da explosão, o cabo manual é a única chance. Mas se aquele cabo estiver travado pela maresia, eles não têm trem de pouso.
Eles têm um caixão voador. Como se fosse um profeta do apocalipse, a voz do piloto voltou ao rádio, agora com um tom de resignação aterrorizante. Torre, aqui é o 409. Tentamos o acionamento manual do trem. A alavanca está travada. Repito, alavanca de emergência emperrada. Não conseguimos baixar as rodas. Solicito vetor para pouso na água. Vamos tentar amerrissar no mar. A sala da torre congelou. Pousar um jato comercial no mar com ondas, cheio de combustível e com um motor só, as chances de sobrevivência eram menores que 10%. Orlando fechou os olhos. Ele sabia que a alavanca estava dura. Ele tinha anotado para lubrificar na semana seguinte, mas Felipe o tinha demitido antes. Não vai dar no mar, Vargas. As ondas estão de 2 metros. O motor vai bater na água e capotar vocês. Orlando falou no rádio. Orlando, não tenho opção. Não posso pousar no concreto sem rodas com esse peso. Vamos explodir. Tem uma opção, Orlando disse, e sua mente correu por 40 anos de diagramas e esquemas. Mas a gente vai precisar de um carro rápido e de um louco. O que você quer dizer com um carro rápido? Gomes perguntou incrédulo. Orlando largou o rádio e virou-se para a sala. O sistema de destravamento do trem de pouso desse modelo tem uma válvula de alívio externa. Fica no poço da roda principal esquerda. Se alguém conseguir puxar o pino de trava manualmente por fora, a gravidade derruba a roda. Por fora? Felipe riu, histérico. O avião está voando, seu demente. Você quer que o piloto saia na asa? Não. Orlando ignorou Felipe e olhou para Tiago, o jovem que o trouxe. O avião tem que vir baixo. Muito baixo. Passagem rasante a 150 km/h sobre a pista. Alguém tem que ir embaixo, na caçamba de uma picape, emparelhar com o trem de pouso recolhido e puxar o pino com um gancho. A sala ficou muda. A ideia era insanidade pura, coisa de filme de ação, não da vida real. É impossível, Gomes disse. A turbulência, a velocidade. É a única chance, Orlando gritou. Ou eles morrem no mar, ou a gente tenta isso. Eu já vi ser feito em shows aéreos com aviões menores. O princípio é o mesmo. Eu conheço a posição do pino. Eu posso fazer. Você? Felipe zombou. Você não consegue nem segurar uma xícara sem tremer. Vai acertar um pino a 150 por hora? Orlando olhou para suas mãos. Elas tremiam. Felipe tinha razão nisso. Sua coordenação motora fina para uma operação daquelas, em movimento, era um risco enorme. Se ele errasse, poderia cair da picape ou ser sugado pela turbina funcionando. Eu dirijo, disse Tiago, o estagiário. Eu piloto kart nos fins de semana. Eu consigo manter a picape estável embaixo da asa. E quem puxa o pino? Perguntou Gomes. Precisa ser alguém forte e preciso. Orlando olhou em volta. Os controladores eram sedentários. Felipe era um covarde. Eu vou, Orlando disse. A adrenalina vai segurar minha mão. Tem que ser eu. Eu sei onde o pino mora. Torre, aqui é Vargas. Estamos com combustível crítico para a manobra. O que vocês decidiram? O mar está chegando perto. Gomes olhou para Orlando. Viu a determinação de um homem que já tinha perdido a esposa, o emprego e a dignidade naquele dia. Ele não tinha mais nada a perder, exceto aquelas vidas. Vargas, alinha na 09. Vem abaixo e sujo. Velocidade de stall mais 5 nós. Nós vamos abrir as pernas desse pássaro para você. A correria foi insana. Orlando e Tiago desceram as escadas correndo. Pegaram uma picape de apoio de pista, uma Ford Ranger robusta. Na caçamba, Orlando amarrou uma barra de ferro com um gancho na ponta. Uma ferramenta improvisada que usavam para rebocar carretas de bagagem. Ele se amarrou com cintos de carga na estrutura da caçamba. Se a gente bater, Sr. Orlando, Tiago disse, ligando o motor. Se a gente bater, a gente morre herói, moleque. Acelera. A picape entrou na pista deserta. O horizonte estava limpo, e lá longe um ponto preto crescia, vindo baixo, muito baixo. O som do único motor do Boeing era um rugido doloroso, como um animal ferido. Estou na final curta. 200 pés, 100 pés... A voz de Vargas saía pelo rádio portátil de Orlando. Estou vendo vocês. Vou passar por cima. Cuidado com o jato de ar.
O momento do abismo chegou. A picape acelerou. Tiago pisou fundo. 80 km/h, 100 km/h, 120 km/h. O avião veio por trás, uma sombra gigantesca engolindo o carro. O barulho era ensurdecedor. O vento gerado pelo deslocamento do ar quase jogou a picape para fora da pista. Mais rápido! Gritou Orlando, o vento deformando seu rosto. Tiago lutava com o volante. O pneu gigante do avião, recolhido dentro do poço da roda, estava a 2 metros acima da cabeça de Orlando. Era um monstro de borracha e metal. Mantém! Mantém! Orlando se esticou. Ele segurava o gancho de ferro. Suas mãos... Milagrosamente, suas mãos estavam firmes como rocha. O medo tinha desaparecido. Só existia o alvo. Ele viu o pino vermelho de travamento de emergência. Era uma argola pequena, feita para manutenção no solo, não para aquilo. O avião oscilou. A asa desceu perigosamente perto da picape. Cuidado! Tiago gritou, desviando bruscamente para a esquerda. Orlando foi jogado contra a lateral da caçamba. Ele bateu o ombro com força. A dor foi aguda, cegante. O gancho caiu de sua mão, mas ficou preso pelo cordão de segurança. Perdemos! Tiago gritou. O avião está passando a gente. O Boeing estava ganhando velocidade, ultrapassando a picape. A pista estava acabando. Se eles não conseguissem agora, o avião teria que arremeter com um motor só, superaquecido, e provavelmente cairia sobre as casas no fim do aeroporto. Orlando olhou para o avião se afastando. Era o fim. Felipe tinha vencido. A idade tinha vencido. Ele era um velho inútil numa caçamba, brincando de herói. O abismo era escuro e frio. Mas então, Orlando viu algo. Um vazamento de fluido hidráulico escorrendo perto do pino. O fluido, ele pensou. Se está vazando, a pressão interna caiu. O pino está solto, só precisa de um toque. Alcança ele, Tiago. Dá tudo o que esse motor tem. Tiago pisou no acelerador até o fundo. O motor da picape rugiu no limite do giro. Eles começaram a ganhar terreno novamente. O avião estava lutando para se manter no ar, pesado e lento. A picape emparelhou de novo. Faltavam 500 metros de pista. Depois disso era o muro e a cidade. Orlando se ergueu, ignorando a dor no ombro quebrado. Ele não mirou no pino. Ele não tinha precisão para isso com a turbulência. Ele mirou na mangueira hidráulica frouxa ao lado do pino. Vai dar merda, mas vai descer, ele pensou. Ele lançou o gancho. O ferro bateu no metal, raspou, faíscas voaram. O gancho prendeu na mangueira. Orlando segurou firme e puxou com a força de uma vida inteira de trabalho braçal. A mangueira arrebentou. Um spray de óleo quente e vermelho banhou Orlando. Mas ao ser arrancada, a mangueira chicoteou, e a ponta de metal dela, num golpe de sorte ou de intervenção divina, bateu com violência na trava do pino-mestre. Clac! O som foi audível até dentro da picape. Imediatamente a gravidade fez seu trabalho. O trem de pouso principal esquerdo, um conjunto de toneladas de aço e borracha, despencou do poço da roda. Ele caiu e travou na posição estendida. Pum! Desceu! Gritou Orlando, cuspindo óleo. Freia, Tiago, freia! Tiago pisou no freio. A picape derrapou saindo da pista para a grama, girando 2 vezes até parar. Acima deles, o piloto Vargas sentiu o tranco. Luz verde. Temos 3 verdes. Trem baixado e travado. A voz dele no rádio era de puro êxtase. Segurem-se, vamos pro chão. O Boeing tocou a pista. Fumaça azul subiu dos pneus quando eles queimaram o asfalto. O avião balançou, correu, usou os reversos do único motor gritando, lutando para parar antes do fim da pista. Ele passou pela marca de 100 metros finais. 50 metros. E parou. O bico do avião parou a 10 metros da grama final. Na caçamba da picape, no meio do mato ao lado da pista, Orlando estava deitado, coberto de fluido hidráulico, segurando o ombro deslocado. Ele olhava para o avião parado. As escorregadeiras de emergência se abriram. Os passageiros começaram a descer. Havia choro, gritos, abraços. Orlando tentou se levantar, mas a dor era muita. Tiago saiu da cabine e subiu na caçamba. Nós conseguimos, Sr. Orlando.
Nós conseguimos. Orlando sorriu. Um sorriso sem dentes, sujo de óleo, mas o sorriso mais bonito que ele já tinha dado. Mas a história ainda não tinha acabado. A verdade oculta ainda precisava ser revelada para o mundo. O segredo não era apenas como baixar o trem. Era porque tudo aquilo tinha acontecido. Meia hora depois, a pista estava cercada de bombeiros, imprensa e polícia. Orlando foi atendido pelos paramédicos ali mesmo na grama. Ele se recusou a ir para o hospital antes de ver o avião de perto. Felipe chegou correndo com o carro da administração, acompanhado do diretor-geral da companhia, um americano chamado Mr. Henderson, que estava no país para a auditoria e viu tudo da janela do escritório. Felipe estava tentando controlar a narrativa. Foi um sucesso, senhor. Henderson! Minha equipe agiu rápido. Coordenamos o resgate com precisão. O procedimento de emergência funcionou. Ele viu Orlando sentado na ambulância e caminhou até ele, com um olhar ameaçador, mas falando baixo para o diretor não ouvir. Você teve sorte, velho, mas não pense que isso muda algo. Você invadiu a pista. Colocou vidas em risco com essa manobra estúpida. Se abrir a boca para a imprensa, eu te processo por sabotagem. Orlando olhou para Felipe. Depois olhou para Mr. Henderson, que se aproximava. Mr. Henderson, disse Orlando em um inglês técnico enferrujado, mas compreensível. Posso mostrar uma coisa ao senhor na turbina que explodiu? Felipe tentou bloquear. Ele está em choque, senhor. Precisa ir para o hospital. Deixe o homem falar, disse Henderson sério. Ele acabou de salvar meu avião de $100 milhões com um gancho de ferro. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Orlando, apoiado em Tiago, caminhou até o motor esquerdo destruído. A carenagem estava rasgada. Dava para ver as entranhas da máquina. Olhem aqui, apontou Orlando para o eixo central exposto. Vocês veem essa coloração azulada no metal do rolamento? Henderson, que era engenheiro aeronáutico de formação, arregalou os olhos. Superaquecimento por fricção, falta de lubrificação. Exato, disse Orlando. Vem esse sensor aqui. O que eu disse que estava cantando? Ele puxou um pequeno fio que estava derretido, mas ainda conectado a uma caixa preta de registro de dados local. Este sensor tem um timestamp. Ele registra a hora exata que começou a falhar. Se plugarmos o computador agora, vamos ver que ele começou a emitir erro às 08h15 da manhã. Felipe ficou branco. 08h15 era a hora que Orlando estava de joelhos na pista. E às 08h20, continuou Orlando, alguém inseriu um comando no sistema central para ignorar erro de leitura e forçar a validação da decolagem. O sistema tem o login de quem fez isso. Orlando olhou diretamente para Felipe. Quer que eu peça para o TI puxar o login agora, Felipe? Ou você quer contar para o senhor? Henderson, por que você bypassou um alerta de segurança crítico, só para o voo sair no horário e você ganhar seu bônus de pontualidade? A revelação caiu como uma bomba atômica silenciosa. A multidão de mecânicos, bombeiros e o próprio piloto Vargas, que tinha descido do avião e se aproximado, ouviram tudo. Não foi falha mecânica, não foi azar, foi crime. Felipe tinha apagado o erro do sistema para o avião decolar, ignorando o aviso de Orlando, porque um atraso sujaria suas métricas de eficiência. O diretor Henderson virou-se lentamente para Felipe. O rosto do americano estava vermelho de fúria contida. Você sobrepôs um aviso de segurança de nível 1? Você quase matou 200 pessoas por causa de uma estatística de atraso? Felipe tentou recuar, gaguejando. Não. Veja bem. O sistema costuma dar falso positivo. Eu pensei... O Orlando é velho. Ele não sabe usar o tablet. Cale a boca! Henderson gritou e sua voz ecoou pelo aeroporto. Polícia! A verdade oculta não era apenas a competência de Orlando. Era a podridão moral de Felipe. O segredo estava exposto sob a luz do sol do meio-dia. O homem que chamou Orlando de lixo era, na verdade, o monstro da história. A pista de pouso, geralmente um lugar de movimento frenético e barulho, tornou-se um tribunal a céu aberto. O vento soprava forte, agitando o cabelo desalinhado de Felipe, que recuava passo a passo diante do diretor Henderson e de 2 agentes da Polícia Federal,
que haviam acabado de chegar, convocados pela torre durante a emergência. Isso é um mal-entendido, Felipe gritava, a voz estridente falhando. Eu sou o gerente desta operação. Eu tomei uma decisão executiva baseada em margens de risco aceitáveis. Vocês não podem me tratar como um criminoso. O comandante Vargas, que havia descido da cabine do avião ainda trêmulo pela adrenalina, aproximou-se. Ele era um homem alto com 4 faixas douradas no ombro. Ele caminhou até Felipe, ignorando completamente a hierarquia corporativa. Margem de risco? Vargas disse, a voz baixa e perigosamente calma. Eu tenho 189 pessoas chorando e rezando lá dentro. Crianças que perguntaram se iam morrer. E você chama isso de margem de risco? Vargas arrancou as epolates, faixas, do ombro de seu uniforme num gesto de fúria e jogou-as no peito de Felipe. Você não é um gerente. Você é um assassino com uma calculadora na mão. A multidão de mecânicos que antes ria das piadas de Felipe sobre Orlando agora formava um círculo fechado ao redor deles. O silêncio deles era mais pesado que qualquer grito. Os jovens, aqueles mesmos que chamaram Orlando de vovô, olhavam para o chão envergonhados. Eles tinham escolhido o lado errado. Eles tinham idolatrado o homem que quase os transformou em cúmplices de uma tragédia. O diretor Henderson fez um sinal para os policiais. O senhor está demitido por justa causa, Sr. Felipe. E a companhia vai cooperar totalmente com o Ministério Público para garantir que você responda por negligência criminal e tentativa de homicídio doloso eventual. Levem-no. Quando os policiais seguraram os braços de Felipe e as algemas clicaram. Clac, clac. Um som seco e metálico. Orlando não sorriu. Ele não sentiu prazer. Ele sentiu apenas uma profunda tristeza. Tristeza porque aquilo tudo poderia ter sido evitado com um pouco de humildade. Orlando! Felipe gritou enquanto era arrastado para a viatura desesperado, perdendo a dignidade final. Diga a eles. Diga que foi um erro honesto. Você sabe como é a pressão. Me ajuda. Orlando, ainda sentado na parte de trás da ambulância com o braço na tipóia, olhou para Felipe uma última vez. A pressão a gente aguenta, rapaz. O que a gente não aguenta é o desprezo pela vida. Você nunca amou os aviões. Você só amava o poder que eles te davam. Espero que você aprenda a ouvir na cadeia. Lá o silêncio é longo. A viatura partiu, levando o homem que se achava o dono do mundo, agora reduzido a nada. Foi então que a verdadeira mágica aconteceu. A porta do avião se abriu novamente. Os passageiros, que tinham sido mantidos a bordo por segurança até a chegada das escadas, começaram a descer. Eles estavam assustados, alguns sujos de fuligem que entrou pelo ar-condicionado, outros descalços. Eles foram levados para os ônibus, mas o comandante Vargas pegou o megafone de um bombeiro. Senhoras e senhores, um momento, por favor. Os passageiros pararam. Vargas apontou para a ambulância onde estava o senhor de macacão sujo de óleo e sangue. Eu sou o capitão Vargas. Eu pilotei o avião. Mas quem salvou nossas vidas hoje não fui eu. Quem impediu que este avião se partisse ao meio foi aquele homem ali, o senhor Orlando. Ele foi demitido esta manhã por dizer que o avião não estava seguro. E mesmo assim, ele voltou. Ele entrou numa picape. Ele arriscou a própria vida a 150 km/h para baixar nosso trem de pouso manualmente. Houve um segundo de processamento. A informação desceu como um raio sobre a multidão. Uma mulher, segurando um bebê de colo, foi a primeira. Ela correu até a barreira de segurança, ignorando os guardas e gritou: "Obrigada! Obrigada por minha filha!" E então, o aplauso começou. Não foi um aplauso educado de teatro. Foi uma ovação visceral. Palmas, gritos, assobios. 189 pessoas, mais a tripulação, mais os mecânicos, mais os bombeiros. Todos aplaudindo o velho inútil. Tiago, o estagiário que dirigiu a picape, estava ao lado de Orlando. Ele chorava copiosamente. Eles estão aplaudindo o senhor, mestre. Orlando baixou a cabeça, escondendo as lágrimas que finalmente escorriam livremente, lavando a graxa de seu rosto. Não, filho. Eles estão aplaudindo a vida. Nós só fomos a ferramenta.
O diretor Anderson se aproximou da ambulância, tirou seu paletó caro e o colocou sobre os ombros de Orlando, cobrindo o uniforme rasgado. Senhor Orlando, eu não sei como pedir desculpas em nome desta empresa, mas eu prometo uma coisa. A partir de hoje, ninguém toca num parafuso nesta companhia sem a sua aprovação. Orlando olhou para o executivo cansado, com a dor no ombro pulsando. Eu só quero ir para casa, senhor. Minha gata deve estar com fome e eu estou muito cansado. O hangar estava diferente. Não havia mais música alta ou gritaria. Havia um zumbido focado, profissional, respeitoso. Na parede principal, onde antes ficava um quadro de metas de produtividade, colocado por Felipe, agora havia uma foto emoldurada. Um Fusca velho ao lado de um Boeing gigante. E a frase: "A tecnologia não substitui a sabedoria." Tiago, agora efetivado, e usando um uniforme limpo com seu nome bordado, estava ensinando um grupo de novos estagiários ao redor de uma turbina desmontada. E é por isso que nós não confiamos apenas no sensor, explicava Tiago sério. Nós colocamos a mão, nós sentimos a temperatura, nós ouvimos, porque o avião fala. E se você não souber a língua dele, você não deve estar aqui. A porta do escritório da gerência se abriu, mas não era um escritório fechado de vidro fumê como antes. A parede tinha sido derrubada. Agora era uma mesa aberta no meio do hangar, acessível a todos. Orlando saiu de lá. Ele não usava terno. Ele usava um macacão novo, azul impecável, com um crachá dourado onde se lia Diretor Técnico de Frota, Consultor Sênior. Ele ainda mancava um pouco e o braço ainda não tinha 100% da mobilidade, mas seu olhar era mais vivo do que nunca. Ele caminhou até o grupo de estagiários. O silêncio foi imediato e respeitoso. "Bom dia, senhores", disse Orlando. "Bom dia, mestre Orlando", responderam em uníssono. Orlando sorriu. Ele olhou para Tiago com orgulho. O garoto tinha se tornado um homem naquele dia na pista. "Tiago, esse rolamento aí, o que ele está te dizendo?" Tiago passou a mão na peça, fechou os olhos por um segundo, imitando o gesto que vira Orlando fazer 1000 vezes. "Ele está dizendo que está cansado, mestre. Tem uma micro-ranhura na pista interna. O laser não pegou, mas a unha sente." Orlando assentiu. "Então troque. Não importa o que o computador diga. Troque." Orlando se afastou, caminhando em direção à saída do hangar para tomar um ar. Ele olhou para a pista. Um outro Boeing 737 estava decolando. O som das turbinas rasgando o ar era música. Música segura. Ele tirou do bolso uma carta que recebera naquela manhã. Era do presídio estadual. Felipe escrevera. Uma carta curta, pedindo perdão. Orlando guardou a carta. Ele já tinha perdoado. O ódio é uma ferrugem que corrói quem sente, não quem causou. E Orlando não tinha tempo para a ferrugem. Ele olhou para o céu. "Viu só, Mirtes?" Ele sussurrou para o vento. "Eles ainda precisam de mim. Não deu para aposentar ainda." O rádio no cinto de Orlando chiou. "Mestre Orlando, temos um Airbus chegando da Europa com uma luz de aviso intermitente que os engenheiros alemães não conseguem resolver. O piloto pediu pelo senhor." Orlando sorriu, ajeitou o boné e apertou o botão do rádio. "Mande ele encostar no hangar 4. E preparem o café forte. Vai ser uma longa noite." A câmera se afasta lentamente, mostrando Orlando caminhando de volta para dentro do hangar gigantesco, pequeno diante das máquinas, mas gigante em espírito. O homem que foi chamado de inútil, agora, era a alma daquele lugar.